Perseguição. Você acha que hoje os cristãos são perseguidos? Alguma igreja hoje na face da terra é perseguida, tá? Porque missão e a igreja perseguida, é o que nós vamos comentar nessa manhã, tá? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascedouro, ela é perseguida. Por quê? Ela tem um arqui-inimigo. Quando Jesus ele disse que as portas do inferno não ia prevalecer contra a sua igreja, é porque ele sabia de antemão que a igreja ia ser perseguida, tá? Lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, fala do primeiro mártir, Estevão, né? Um homem devocionado que se dedicou a sua vida na evangelização, né? Ele foi perseguido pelos seus próprios patrícios, pelos seus contemporâneos, a ponto de levá-lo à morte, né? A perseguição contra Estevão foi uma coisa tão feroz que a palavra de Deus diz que as pessoas rangiam seus dentes, eles tapavam os seus ouvidos para não ouvir a palavra que Estevão estava pregando concernente à Bíblia Sagrada. Ele trouxe um relato histórico desde a criação até o seu dia. Tá? Não confunda heroísmo com mártir. Há uma diferença muito grande. O mártir é aquele que morre defendendo a sua crença, a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Já o herói não, o herói é aquele que morre por uma causa nobre. Há uma grande diferença aí. A igreja foi dispersada. Depois do advento da morte de Estevão, a igreja se dispersou, se espalhou. Ou seja, mas isso não enfraqueceu o poder de propagação da igreja concernente o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá? Isso foi uma coisa tão importante que chegou até nós aqui no nosso querido Brasil. Então a igreja foi dispersada, espalhou-se por todos os lugares. Aonde tinha gente, foi anunciado o evangelho do Senhor Jesus. A perseguição cristã é uma realidade, né? Não ache porque nós vivemos num país tão maravilhoso igual o nosso Brasil, não existe perseguição. Existe sim. Nós podemos analisar que há uma distinção entre sofrimento e perseguição. Aqui no Brasil, nós podemos dizer que nós temos alguns sofrimentos, algumas dificuldades para propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento nós podemos dizer que é a escassez de recurso, é algumas dificuldades, às vezes até física, etc, etc. Mas a perseguição já é algo muito mais abrangente, porque diz respeito à intervenção do Estado ou de algumas organizações diretamente às pessoas que apregoam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a ponto de levá-las a mutilações ou à morte, né? A perseguição cristã na atualidade. Existe perseguição cristã na atualidade? Sim, em muitos lugares ser cristão é perigoso. A sua vida está em risco em você declarar que você é um cristão. Por exemplo, um país como a Coreia do Norte, né? É um país que, se for descoberto que você é cristão, você é morto. A sua família é toda dissipada, é presa. Então, há sim uma grande perseguição na atualidade para aqueles que apregoam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E morte, existe um país chamado Nigéria, que é um dos países no mundo atual que mata mais cristão por causa da sua fé. Por causa da sua fé.
Então nós vivemos aqui num país maravilhoso igual o Brasil, que nós temos liberdade de chegar numa praça pública e apregoar e divulgar e dizer que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu, tá? E nada acontece, porque nós temos esse respaldo pela nossa Constituição de ter a crença que nós quisermos, tá entendendo? Então vamos aproveitar essa liberdade que nós temos no nosso país para divulgar as boas novas, tá bom? Como ajudar a igreja perseguida? Como ajudar? Existem meios de nós ajudarmos as igrejas que estão sendo perseguidas no planeta Terra. O primeiro passo que nós devemos dar é conhecer a gravidade da situação. Porque quando a gente não conhece, a gente acha que tudo está bom. Tudo é igual aqui no Brasil. Quando a gente não conhece como é que está a propagação do evangelho aí fora, a gente não é igual ao Brasil, não existe perseguição. Mas quando nós nos inteiramos dos fatos, quando nós começamos a entender como está a situação dos nossos irmãos que propaga o evangelho, aí sim a gente vai começar a ver, meu Deus, é uma realidade, há uma perseguição, existe irmãos morrendo porque divulga o evangelho. Então precisamos sim nos inteirar da situação, conhecer a situação. Segundo, devemos orar pela igreja perseguida. Orar, porque a oração ela pode muito em seus efeitos. Quando nós unimos, ou individualmente, ou em grupos seletos de oração em prol da igreja perseguida, algo sobrenatural acontece. Terceiro, se envolva com a causa da igreja perseguida. Gere gosto, gere prazer, coloque no seu coração como eu posso ajudar, como eu posso investir, como eu posso abençoar os meus irmãos que estão arriscando as suas vidas em outras nações para pregar o evangelho. Então, quando a gente entende o real significado da propagação do evangelho, da missão da propagação, nós começamos a trabalhar nos nossos corações esse desejo. Podemos ajudar a igreja perseguida, conhecendo a sua situação, orando por ela e se envolvendo por ela.